São 4 horas e 30 minutos. Voltamos a falar do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem vocês acompanharam aqui a cobertura intensa da CNN sobre o caso das joias sauditas. O depoimento de Bolsonaro durou cerca de 3 horas e a gente separou alguns trechos do que o ex-presidente disse de acordo com a apuração da CNN. Olha só, a gente deixou aqui na tela para vocês saberem ponto a ponto o que disse Bolsonaro aos investigadores. Relatos feitos por fontes da CNN dão conta de que, ele declara que só soube das joias, da existência dessas joias, em 2022. Então, ali, um ano depois dessas joias terem sido retidas pela Receita Federal, na tentativa de entrada ilegal no país. E aí, ponto 2, ele diz que não se lembra quem o avisou da apreensão. Diz que só soube um ano depois, mas não lembra quem o contactou para dizer que as joias estavam retidas na Receita Federal. Diz que ligou, sim, para o então chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira, para falar sobre as joias. Segundo fontes ligadas à defesa do ex-presidente, essa conversa foi para que ele entendesse as etapas do processo e a condição dos presentes. O ex-mandatário também alegou que não praticou irregularidades, isso ele vem repetindo recorrentemente nas entrevistas até que concedeu à CNN Brasil. E, por fim, afirma Bolsonaro não ter conhecimento de tudo que está no seu acervo pessoal. E esse último ponto vai muito na lógica da defesa de demonstrar que Bolsonaro tem pouco conhecimento, deveria ter, mas a estratégia da defesa vai nesse caminho, de demonstrar que Bolsonaro não tinha tanto conhecimento sobre as regras, o regramento em torno do que pode ir para o acervo privado ou para o acervo da presidência. De demonstrar, isso que a gente está mostrando para vocês vai bem naquela linha que a gente vinha tratando essa semana. Além de demonstrar um desconhecimento do regramento a respeito do assunto, quando também a defesa tenta desqualificar o regramento do TCU, lembram? A Renata Agostini falou sobre isso aqui durante a semana. Há também, nessas afirmações, o mesmo caminho que a gente já havia traçado aqui, de dar a ideia de que tudo estava sendo operado pelos assessores sem o conhecimento do presidente Bolsonaro, aqui no primeiro ponto. Ele disse que só um ano depois ficou sabendo. Então, de demonstrar que os assessores estavam trabalhando sem o consentimento dele. Deixa eu chamar a Renata, que a Renata também trouxe apuração sobre o depoimento do Bolsonaro ontem à PF. E o que me chama a atenção também é quando ele diz que está tudo em ofício, né? Que não cometeu irregularidades, mas está tudo em ofício. E aí me causa um estranhamento, porque como que está tudo em ofício, ele não tinha conhecimento e não teve irregularidades. Essa linha de raciocínio, para mim, pelo menos, não fecha nesse momento. Pois é, bem, a gente ainda não teve acesso, né, a todo o depoimento. A gente tem alguns pontos que foram colocados pelo ex-presidente que já dão uma ideia da linha que ele está seguindo, né? Havia toda essa expectativa sobre, afinal, o que ele ia apresentar, porque ele antes deu poucas declarações sobre o assunto, mas fez ali um vai e vem de versão, né? Primeiro, não tem nada a ver com isso, depois, não tentei nada na mão grande. Então, a questão é, afinal, qual foi a participação exata do ex-presidente nesse caso. Ele apresenta a seguinte linha: eu só soube da existência dessas joias que estavam lá detidas muito tempo depois. Então, elas chegaram em outubro de 2021 no país, mas eu só soube que isso estava lá no ano passado, um ano depois, né? Mais de um ano depois. Que aí ele reconhece, não, de fato, eu falei ao telefone com o chefe da Receita Federal. E aí, ontem mesmo eu perguntava para uma fonte ligada ali à defesa do ex-presidente, mas ele falou com o quê? Ele pediu para liberar? Não. Foi uma ligação para que o presidente entendesse a condição em que estavam essas joias, quais eram os trâmites, em linha com o que você fala agora, né? Eles estão nessa argumentação de que o presidente não entendia exatamente todas as regras. Muito interessante quando o presidente diz que eles estavam ali
na verdade, tentando evitar um vexame diplomático, né? Porque essas joias, elas que estavam lá retidas, elas eventualmente poderiam ir a leilão pela Receita Federal e isso seria um vexame. É claro que a gente tem que lembrar que estamos diante de um vexame, porque isso aí virou um escândalo e essas joias, no fim, elas não tiveram o destino que o governo, o regime saudita esperava. Agora, veja bem, das perguntas que ainda estão no ar. Primeiro, quando essas joias são retidas, a comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a comitiva chega no país com 2 conjuntos, né? Um deles passa ali de forma sorrateira, o outro é que fica retido, né? A Receita Federal, então, identifica esse conjunto, que não é declarado na ocasião como algo que deveria ir para o acervo público. Nesse caso, as joias poderiam ter sido liberadas. E como ela não era do acervo público, e sim algo pessoal, então, elas teriam ter sido declaradas e o imposto recolhido. Isso não acontece. Eles vão lá e falam, não, peraí, isso tem que ficar aqui. E aí, quando o ex-presidente diz que não sabia, fica a dúvida, ninguém foi avisar? Porque o outro estojo chegou ao seu destino. O estojo chegou ao seu destino. Ontem mesmo eu perguntei, o presidente não lembra exatamente quem, mas é o quê? Pelo que ele falou, foi alguém do Ministério de Minas e Energia. Então, essa história é bem estranha. Pode ter acontecido? Pode, mas um ano depois dessa situação ter acontecido, envolvendo diretamente um ministro de Estado, alguém do MME lembra de avisar, então, ao próprio presidente que essa história está lá. Então, se a preocupação era tão grande nessa relação bilateral, né, na diplomacia, que coisa esquisita. Mais de um ano depois, ninguém do governo foi lá e sequer agradeceu que recebeu esse presente. Então, esse ponto parece que não está muito claro ainda. E eu volto, me chama muitíssima atenção a questão de, olha, aí o presidente tinha que entender as regras. Uma coisa é você dizer, eu não sabia. Uma coisa é você aceitar a explicação do eu não sabia. Um presidente da República, uma comitiva ministerial, um gabinete presidencial tem a obrigação de saber. Existe toda uma estrutura custeada pelos cofres públicos para que as pessoas que ocupam esses cargos possam seguir as regras. É óbvio que não se exige na ponta da língua de um presidente eleito que saiba todas as regras sobre tudo, mas é por isso que ele tem staff, auxiliares, por isso que ele tem assessores, por isso que ele tem assessores jurídicos. E não só o presidente, mas o ministro também. Vamos lembrar o que a gente viu o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, fazer. Voltar lá e falar, não, isso aí vai lá para a Michele, depois, não sei exatamente o que tinha. Como que o ministro aceita transportar, então, esses presentes que são endereçados à presidência da República, sem saber seu conteúdo, sem saber como ele teria de entrar com eles no país? Tudo isso, ainda que se diga eu não sabia, não me parecem explicações que tenhamos de simplesmente aceitar, porque é a obrigação deles saber como faria. E aí, Tainá, por fim, para te devolver, algo que para mim também fica muito evidente, fica no ar. Ainda ontem, Leandro Magalhães trouxe esse exemplo. Olha, o pessoal ligado ao ex-presidente disse que ele recebeu 9.000 presentes. Ele não é o único, claro, mandatário que recebe um monte de coisa. Mas não dá para comparar 3.000 camisetas ou 3.000, ou não sei quantos livros, a um kit com joias enviadas, por um outro governo. São coisas que não dá para a gente comparar. É claro que muita coisa é recebida, mas justamente está aí a questão, o corte de algo que é de alto valor, de baixo valor, uma camiseta que é dada ou um colar de pedras preciosas. Eu me lembro da máxima do Chacrinha, eu vim para confundir, não para explicar. Eu acho que está muito por aí a estratégia da defesa, Renata Agostini, quando fala que Bolsonaro não sabia, quando tenta desqualificar o regramento do Tribunal de Contas da União, quando tenta demonstrar que houve uma confusão entre assessores sem o consentimento do presidente, que o presidente não tinha ninguém para auxiliá-lo a respeito desse assunto. Vai muito nessa linha de... no que a gente está vendo, né, mais confundido que explicar. Ficou muito mais confuso, aliás, a gente está aqui se debruçando sobre isso porque não está claro.
do que resolvido, né? Agora ver o que a Polícia Federal vai fazer com o que Bolsonaro disse, confrontando com as informações que ontem, vale lembrar, recebeu também de outras 9 pessoas. Exato. Sim, a Polícia Federal não depende das explicações dadas por Bolsonaro para chegar a uma conclusão nesse caso. É claro que é importantíssimo ouvi-lo, né? Ele que a gente contou, né, prestou esse depoimento na condição de investigado, então a investigação tem sim que ouvir tudo que ele tem a dizer, né, amplo espaço ao contraditório, aos argumentos de quem está sendo investigado. Mas ela não depende do que ele entrega, ela tem aí os seus próprios caminhos, não só de depoimentos de outros envolvidos, mas de perícia. Agora, eu vou usar aqui, eu achei muito oportuna a coluna de Bruno Bogossian na Folha de São Paulo, na qual ele disse que o que a gente sabe do depoimento de Bolsonaro nos indica que a defesa teve que caminhar ali, achar uma linha sobre diante das declarações que ele já havia dado. Isso acabou dificultando, de certa forma, traçar uma linha coerente no final das contas. Porque se primeiro ele diz, não, eu não pedi, nem solicitei, nem tenho nada a ver com isso. Depois, não, eu também não fiz na mão grande, foi tudo de ofício, não, era da Michelle. Então, assim, você já tinha algumas declarações dadas. Como tornar isso tudo coerente, ao mesmo tempo afastá-lo de um ilícito? Boa parte do que a gente viu até agora parece que foi uma tentativa da defesa de caminhar ligando esses dois pontos. Mas talvez a gente chegue à conclusão que parte do que ele colocar ali, ainda que ao fim a conclusão da Polícia Federal seja de que ele não cometeu ali nenhuma irregularidade, vamos ter que ver até onde a investigação vá, mas pode ser que ao fim a gente só chegue e fale, meu Deus, mas isso aí não parece muito coerente, mas é a explicação que ele tem a dar. É o que tem. Bem lembrado, Renata, porque esses advogados especializados nessas causas alfandegárias, eles entram já quando Bolsonaro, se a gente for rememorar, já tinha falado sobre o assunto, né? Então é importante o seu apontamento, porque é isso, eles precisam trabalhar com o pré, para não ficar aquele vai e vem de versões que a gente viu acontecer em outros casos, né? Então, trabalhar bem o que já havia acontecido quando são contratados para fazer esse trabalho, né? Que é já posteriormente às declarações iniciais do ex-presidente.